Olá, queridos, graça e paz. Quero desejar uma boa tarde a todos vocês. Eu sou o pastor Anderson Xavier da Igreja Batista do Natal. Estamos aqui nessa tarde. O nosso tema dessa tarde são as 5 solas da Reforma Protestante. Na verdade, nós vamos iniciar o estudo desse tema a partir de hoje. Nós vamos dividir em 6 dias, né, em 6 encontros nossos aqui virtuais. No primeiro dia, que é hoje, nós vamos fazer uma apresentação. Vamos tentar, na verdade, né, fazer uma apresentação da parte histórica, né, do fundamento histórico do porquê aconteceu a Reforma Protestante, para a gente então poder entrar nesses que são os 5 fundamentos da fé reformada, né, que são os chamados 5 solas da Reforma Protestante, tá certo? Eu quero aí contar com a sua participação, contar com a sua ajuda, né, com o seu tempo aqui conosco. Eu agradeço, peço que você compartilhe esse vídeo. Não sei como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade da imagem aí, tá certo? Espero que esteja aí boa para vocês, tá certo? O que eu queria começar dando aviso, né, para vocês. As nossas lives, elas sempre estão ocorrendo no sábado às 17 horas, essa live especial, e a nossa live de domingo está sendo às 18. Então amanhã às 18 horas, nós vamos ter aqui um outro encontro também para nós estudarmos a Bíblia. O nosso tema vai ser esse aí que está passando para vocês na tela, né? O Deus restaurador, né? Talvez você, nesse tempo difícil que tem vivido, esteja, assim como muitos, precisando de restauração. Talvez restauração na sua família, na sua fé, na sua espiritualidade, no seu casamento, enfim. Talvez você hoje se encontre dentro daqueles que precisam de restauração. Então essa mensagem é para você, tá bom? Para todos nós que precisamos que de fato Deus ele esteja sempre restaurando a nossa vida, tá certo? Então agradeço a Deus se você estiver conosco aqui amanhã às 18 horas para compartilharmos sobre esse tema, né? O Deus restaurador. Falamos sobre o Deus misericordioso, falamos sobre o Deus irado, falamos sobre o Deus salvador, e amanhã nós vamos falar sobre o Deus restaurador, tá certo? Eu queria contar aí com a sua participação, tá bom, queridos? Bom, a gente tem um desafio muito grande nessa tarde, que é falar um pouco, fazer um apanhado histórico das razões pelas quais ocorreu a Reforma Protestante, ou como estava o mundo na época em que a Reforma aconteceu. Tá certo? Eu preparei aqui alguns slides. Vai para lá, não. Vai para lá. Ó. Pronto, eu não sei se eu tive um problema aqui no áudio, tá certo? Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira, nós vamos fazer, como eu falei aqui, um apanhado de toda a parte histórica no que diz respeito à Reforma Protestante, que foi, dentro da história, um dos períodos mais importantes, um dos acontecimentos mais importantes, mas ele não pode ser excluído dentro de determinado contexto histórico que aconteceu, né? O mundo onde aconteceu a Reforma Protestante não era o nosso mundo, né? Estava um período muito grande de transição, muitas coisas estavam acontecendo, coisas que marcaram profundamente aquele tempo e nosso tempo até hoje. Então, o que nós queremos com vocês nesse tempo é estudar exatamente as 5 solas da Reforma Protestante, primeiro falando aí de um embasamento histórico. Se você quiser, esses PowerPoints, sempre que eu termino, tá certo? Ele não vai estar disponível imediatamente lá nesse site. Mas se por um acaso, nesse site slideshare.net/viva igreja, ele tem, eu vou, no final do nosso estudo,
Eu vou disponibilizar eles nessa página, e lá também já tem outros materiais que você pode ter acesso para a sua igreja, para o seu treinamento, para o seu conhecimento. Então você pode ter aí um material muito bom para você trabalhar com a sua igreja, tá certo? Você pode então ir nesse link e você ter acesso a esse e outros materiais, tá certo? Então nós vamos começar falando um pouco de história, né? E quais foram então as causas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu dentro do período histórico conhecido como Renascimento, Renascença ou Renascentismo, né? É de longe o período mais importante de toda a caminhada humana até hoje, claro, com exceção da época de Cristo. O Renascimento ele ocorreu entre os séculos 14 e 16. Ele começa lá pelo século 14 e se estende, esse período que nós chamamos de Renascimento ou Renascença, ela se estende até o século 16. Alguns dizem que até no início do século 17. E o Renascimento foi um processo, né, tanto filosófico, que influenciou a política, a religião, as artes, a filosofia, e ele floresceu principalmente na cidade de Florença, lá na Itália, né? E esse renascimento ele se contrapunha aos valores medievais católicos, porque até então, até a chegada do Renascimento, o poder majoritário, dominante, não só em se tratando de política e religião, mas também na questão filosófica, artística, era a Igreja Católica. Então ela se impunha de todas as maneiras sobre a sociedade. E o Renascimento ele fez um contraponto, ele se opôs a esses valores medievais católicos, né, com relação à filosofia, à ciência, à religião, ao pensamento, às artes. Então foi um contraponto muito forte em relação a tudo aquilo então que a Igreja Católica Apostólica Romana vinha implantando em termos de sociedade, a maneira como ela fazia com que as coisas acontecerem. Era um movimento humanista, porque ele centralizava o homem, era antropocêntrico, ao contrário do que a Igreja Católica afirmava, né, da maneira dela, claro, a gente tem que fazer esse contraponto. Não era a religião cristã, era a Igreja Católica Apostólica Romana, a maneira como ela colocava Deus no centro, o teocentrismo da Igreja Católica não é o teocentrismo bíblico, é bom que isso fique bem claro. E o Renascimento ele era humanista, porque ele começa a descobrir que o homem ele pode vivenciar e construir a sua história independente de Deus ou independente da Igreja. E era também racionalista porque não tratava acerca da fé. As coisas elas deveriam ser compreendidas por intermédio da razão. Então nós temos aí o aspecto do homem como senhor de si mesmo, não mais alguém que depende de Deus ou depende da igreja para construir a sua história. Nós temos aí, por exemplo, o surgimento das grandes navegações, né? O homem abrindo o caminho pelo mundo, descobrindo novos povos e novas culturas, né? Novos mercados. Então o homem ele se torna senhor de si mesmo, mas é acima de tudo um retorno à cultura clássica, porque o Renascimento ele tem esse nome também porque se foi uma busca, um retorno por aqueles filósofos da Grécia clássica, né, por Platão, Aristóteles e tantos outros, e por esse conhecimento, em detrimento de todo aquele conhecimento que era imposto então pela Igreja Católica. E se tinha alguma coisa que se enfatizava muito, era a transmissão de conhecimento fora da igreja. Então, a Igreja Católica era aquela que detinha e impunha a maneira de ver o mundo, e isso através do ensino. E esses homens, esses renascentistas, eles então começam a questionar a igreja como a fonte desse conhecimento. E esse pensamento influencia universidades, influencia escolas e tantos outros meios onde a divulgação, né, a promulgação do conhecimento é feita, né? Então essas são marcas essenciais aí do Renascimento. Por que aconteceu na Itália? Olha só, se você perceber pelo mapa que eu tenho aqui, que você tem aí na sua tela, a Itália ela sempre ocupou nesse período uma posição estratégica, né? Ela estava aí ligando vários povos e vários continentes, né, entre si, tanto do Império Otomano, quanto do Oriente Médio, quanto da Europa. Então ela estava ali entre meios, né, como rota comercial e cultural.
Então tudo passava por Roma, né? Inclusive os portos, né? As embarcações, a indústria naval da península, né? Lá da Itália, era muito desenvolvida. Eles investiam muito nisso e eles comercializavam praticamente com todas as culturas conhecidas daquela época. Além disso, né, quando você fala de que o Renascimento foi um retorno à cultura clássica, à cultura grega, nós temos que lembrar que dentro do território da Itália, nós temos um legado greco-romano muito forte, né? Ela sofreu muita influência em tempos passados das culturas gregas, né? Nós temos aí o surgimento, por exemplo, de Roma, com os seus monumentos, com as suas estátuas e com todo o seu legado cultural, e tudo isso estava na cara dos italianos. Então, quando eles olhavam as produções católicas, né, que diziam respeito única e exclusivamente à religião, e se deparavam com toda aquela produção antiga, clássica, né, eles então tinham diante de si boas razões para pensar o que era aquilo que tinha naquela cultura, né? E nós temos 4 cidades que se destacam nesse período, que é Milão, Florença, Gênova e Veneza. Só que quando você fala de cidade nessa época, você tem que entender como cidade-estado, eram pequenos reinos, né? Tinham os seus governantes, os seus imperadores próprios, né? A Itália, ela não estava como uma nação, como um país, como nós temos hoje. Ela estava profundamente fragmentada, como você pode ver nesse mapa aí. E em decorrência dessa posição e pela riqueza, né, que eles desenvolviam, né, porque todo o comércio passava pela Itália, os produtos, os pensadores, eles iam até Florença, eles passavam pela Itália, por todas aquelas regiões. Então tudo isso fez com que a Itália experimentasse um desenvolvimento cultural e comercial muito grande. Então a Itália enriqueceu muito, né? Eles tanto atraíam a cultura de outros povos, como dos otomanos, como dos árabes, também como de outras partes da Europa e até da África. Eles atraíam esses pensadores, essas pessoas que detinham conhecimento cultural e também irradiavam cultura para outras partes do mundo. Então era um centro para onde as pessoas iam para aprender, para estudar, para debater, para discutir, e também irradiavam cultura. Ora, se você partir do pressuposto que grande parte dos pensadores da época vem da Itália, então você chega à conclusão de que, de fato, a Renascença foi muito boa para eles, né? E o legado dos renascentistas perdura até hoje. Nós temos aí alguns exemplos. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui da tela. Vou desaparecer um pouquinho aqui da tela, deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou desaparecer aqui um pouquinho da tela de vocês, para que vocês possam bem ver. Alguns nomes se tornaram muito importantes nessa época. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é extremamente conhecido, é o que a gente chama de polímata, né? Polímata era um homem que detinha um aprofundado conhecimento em várias áreas diferentes, né? Hoje em dia você se acha um polímata se você consegue saber bem português e matemática. Não. Naquela época, polímata, ele tinha que ter o domínio amplo de várias habilidades, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era escultor, era pintor, era arquiteto, era inventor, enfim, ele passeava por várias áreas do conhecimento. Então, Leonardo da Vinci é um exemplo de um homem renascentista, né? É uma figura das mais importantes, né? Talvez a mais conhecida. Nós temos aí também Donatello, um escultor muito conhecido. Você vê aí na sua tela a própria figura do Donatello, a imagem de Davi e Maria Madalena, e algo curioso que começa a ter nessa época, a imagem de Judite e Holofernes, né? Que é algo que não vem da religião cristã, mas vem da cultura greco-romana, da cultura grega. Então, o que você tem? Você tem uma certa libertação durante o Renascimento da arte que dizia respeito única e exclusivamente à religião. Alguns temas, outros temas, como os temas da mitologia grega, por exemplo, começam a ser utilizados nas obras desses homens. Então você tem Leonardo da Vinci, Donatello, você tem também Rafael também muito conhecido. Nós temos aí a visão de Ezequiel, a Escola de Atenas, duas de suas obras
mais conhecido, você vê, por exemplo, a Escola de Atenas remetendo àquilo que é clássico, né? A Platão, Aristóteles, não é um tema cristão, e você vê que está presente então na produção artística da Renascença. Você tem Michelangelo, também muito conhecido. Você tem duas obras aí na tela, Pietà e Davi, né, das mais conhecidas de Michelangelo também, né? E você tem aí interessante, um dos grandes marcos da arte renascentista era a chamada perspectiva, porque até então a arte ela era unidimensional, né? E a partir da Renascença a arte ela começa a ser tridimensional, você começa a ver profundidade nas artes. O que é interessante você perceber nesses homens que nós falamos, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Donatello, é que eles foram aí usados, né, para batizar os tartarugas ninjas, né? Então, sempre que você quiser lembrar dos grandes 4 nomes da Renascença, você lembra Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael e Michelangelo. Só está faltando, né, olha lá o mestre deles, o mestre Splinter, né? Só está faltando ele. Mas vamos lá. Alguns outros nomes do Renascimento, nós temos aí nomes importantes como Francesco Petrarca, ele é conhecido como o pai da Renascença. Sandro Botticelli, Lorenzo de Médici, que foi um grande mecenas, um dos homens que mais patrocinou o desenvolvimento das artes da sua época. Ele era imperador, era imperador lá de Florença, e um homem que investiu muito no desenvolvimento cultural. Nicolau Copérnico, né, Galileu Galilei, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís Vaz de Camões e Nicolau Maquiavel. Então nós temos aí grandes figuras que durante esse tempo e além dele influenciaram então o mundo conhecido da época. Então olha só, uma das causas da Reforma Protestante foi exatamente o surgimento do renascentismo, como nós vimos aí, né? Trouxe uma nova perspectiva no pensar e no ver o mundo. E isso começou, claro, a influenciar pensadores cristãos e incomodar, digamos assim, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas uma outra causa também da Reforma Protestante foi um enriquecimento da burguesia, porque até então, até o final da Idade Média e o começo do Renascimento, porque você tem a Idade Média, você tem a Idade Moderna e no meio você tem o Renascimento, né? E uma das causas, uma das grandes mudanças e também uma das causas da Reforma Protestante foi o chamado enriquecimento da burguesia. Porque você tem o fim do sistema feudal, o feudo eram grandes propriedades rurais, e vocês tinham uma espécie de colonos, né, que moravam e trabalhavam para os soberanos daquela época, e com o fim desse sistema feudal, né, em decorrência do empobrecimento dos senhores feudais, vocês lembram que no final da Idade Média nós temos aí as cruzadas, e as cruzadas empobreceram relativamente os feudos, além da crise na produção agropecuária, né, secas e tudo mais, e lembrando que é um tempo também de peste negra, onde nós temos guerras como a Guerra dos 100 Anos e as revoltas chamadas revoltas camponesas. Tudo isso começou a enfraquecer o sistema feudal, aquele sistema onde você tinha uma terra, uma vasta quantidade de terra ocupada por colonos. Esses colonos viviam praticamente como escravos dos senhores feudais e protegidos então pelos guerreiros, né? Uma sociedade amplamente estratificada, você tinha várias classes sociais e era praticamente impossível que essas classes de alguma maneira ascendessem. As classes mais pobres não conseguiam ter acesso ao que dizia respeito às coisas, digamos assim, da nobreza. Então tudo isso começou a provocar o fim do sistema feudal, né? E com o fim do sistema feudal, as pessoas que moravam no campo começaram a se deslocar para as cidades, né? Então elas saíam do campo porque não tinha proteção, não tinha comida, não tinham absolutamente nenhum cuidado, eram exploradas pelos seus senhores, então eles decidiram sair do campo e se mudaram para cada vez mais perto das cidades. Elas nem poderiam morar dentro daquela parte fortificada das cidades, que eram os castelos, mas elas moravam ali próximo e acabavam criando o que nós chamamos de burgos, né? Que era de onde vem o termo aí burguesia, né?
E com o desenvolvimento desses burgos, né, esse acúmulo de gente nas cidades, o desenvolvimento de profissões que diziam respeito ao artesanato, ao desenvolvimento do mercado, ao comércio entre nações, nós temos aí o desenvolvimento do capitalismo. Tanto que nessa época começa a surgir letra de câmbio, cheque, empréstimo a juro. Então tudo isso começa a desenvolver um novo sistema, né? Nós temos aí um grande autor, que é o Max Weber, que ele vai ter um livro chamado Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que vai falar justamente sobre esse desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento trouxe enriquecimento, e um enriquecimento que necessariamente não envolvia a participação dos senhores feudais, né? E esse enriquecimento das cidades, ele trouxe um benefício que até então aquelas pessoas que viviam das artes não detinham, que era o surgimento do mecenato. O que eram os mecenas? Os mecenas eram homens que sustentavam e patrocinavam artistas, né? Nós falamos aí dos Médici, da família Médici, Lorenzo de Médici, foi um dos que mais investiu em homens como, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Eles recebiam dinheiro para produzir as suas artes. Então, tudo isso veio em decorrência do desenvolvimento capitalista, né? Dinheiro para poder investir em obra de arte, né? Então isso também, o enriquecimento da burguesia fez com que fosse possível o começo da Reforma Protestante. Um outro fator também foi a formação dos Estados Nacionais, lembrando que naquela época você tinha as chamadas cidades-estados, né? Então você tinha, como, por exemplo, Florença, você tinha Gênova, você tinha Milão e você tinha outras cidades, e cada cidade desse tinha o seu senhor, o seu líder, né, o seu imperador, né? E isso, de alguma maneira, trazia uma certa instabilidade política e econômica, né? E quando então nós temos aí o enfraquecimento do feudalismo e o surgimento e o fortalecimento desses burgos, as cidades então passam de cidade-estado a estados nacionais, né? Começam a tomar forma, a tomar corpo, a ganhar os contornos de divisa, né? De população própria daquele lugar, daquela localidade, né? Aqueles nobres que faziam parte dos feudos, eles continuavam subservientes ao rei, porque o rei lhes dava títulos honoríficos, né? De barão, de lorde, coisas desse tipo, para que eles então se mantivessem leais àqueles que agora detinham o poder político, né? E os burgueses fortaleciam o poder econômico. Ora, eles eram aquelas pessoas que no momento tinham mais dinheiro, e esses burgueses que então sustentavam a nobreza de então. E você tem um surgimento de vários estados nacionais nessa época. Portugal, na verdade, ele antecede um pouco esse período, Portugal e Espanha, e posteriormente Inglaterra, França, Alemanha, Itália e outros estados nacionais então começam a surgir. Isso traz para a Igreja Católica Romana, traz um problema, né, que é o enfraquecimento do poder papal perante esses estados que agora querem se tornar soberanos. E na época só quem detinha o poder, digamos assim, né, secular, e quem comandava o mundo de maneira hegemônica era a Igreja Católica Romana. E a partir então da formação desses estados nacionais, eles começam a rivalizar com o poder papal, porque começam a deter poder econômico, político e o poder dos seus exércitos. Eles têm dinheiro para investir. E isso começa então a fazer com que o poder de Roma ele comece a ser questionado, né? Um outro fator também que causou a Reforma Protestante foi o declínio do poder papal, né? A partir do século XIV, coincidindo, mas não de maneira inadvertida, com o início da Renascença, você vê que o papado ele começa a perder força, né? Por algumas razões. Primeiro, uma das razões que fizeram com que o poder papal perdesse força é porque, a partir do século XIV, os papas que começam a assumir o trono, né? Eu não estou dizendo o trono de Pedro, não, mas eu estou dizendo o trono da Igreja Católica Romana, eles não são pessoas de, digamos assim, muita capacidade administrativa e política, né? Tanto que no ano de 1309 a 1377 nós estamos chamados cativeiro babilônico, né?
a igreja, o centro da igreja, que era então em Roma, é transferido para Avignon, na França. Isso ficou conhecido, esse período, como o cativeiro babilônico, porque a França então estava querendo exercer um poder hegemônico. E a transferência da sede da Sé, né, digamos assim, do poder papal para Avignon, na França, foi muito bom para eles, né? Inclusive porque o imperador exerceu um relativo domínio sobre o Papa naquela época. Nós estamos no chamado Grande Cisma. A gente não vai entrar nessa questão, porque é uma questão bem delongada. E um outro problema também foram os impostos pagos à sede da Igreja Romana. Você imagina a transferência, por exemplo, de Roma para a capital, para a transferência da sede de Roma para Avignon, em 1309, e os impostos, então, por exemplo, da Itália, eram transferidos para a França. Isso trouxe um descontentamento muito grande. E, além de tudo, né, os impostos pagos à sede da Igreja Romana, né, no caso, ao Papa, né, e ao clero maior da Igreja Católica, estavam sendo profundamente pesados. Isso começou a descontentar quem pagava imposto e também os nobres agora dos burgos, da burguesia. Então isso começou a trazer descontentamento. E uma causa também do declínio do poder papal, como eu falei anteriormente, foi a formação dos Estados nacionais. Os Estados, eles começaram a ter muito poder, e esse poder começou a incomodar Roma. Então aquele poder que ela detinha pela fragmentação das cidades-estados, ela começa a perder quando essas cidades-estados começam a se tornar estados nacionais, né? Outra causa também da Reforma Protestante, aí já é uma causa mais intelectual, né, foram o surgimento dos chamados humanistas, né? Humanistas era uma classe de pensadores que, influenciados pela leitura de clássicos gregos, né, dos clássicos, como nós falamos, já que o Renascimento foi uma volta aos clássicos, influenciados pela leitura clássica e retorno às línguas originais, como, por exemplo, o grego, o hebraico, não mais o latim, né, porque o latim era uma língua que não era a língua do povo, era a língua da Igreja Católica Romana, ela impunha o uso do latim nas universidades, nas escolas. Os humanistas, eles abdicaram, abriram mão, né, desse domínio da língua latina, e eles começam então a redescobrir os documentos originais, do grego, do hebraico, né? E isso começa a fazer com que outras possibilidades de conhecimento chegassem a esses homens. Eles eram antropocêntricos, né? Eles enfatizavam o homem como a medida de todas as coisas, e eram naturalistas. Então, o que podia se aprender acerca da sociedade e do mundo, se poderia aprender simplesmente pelo uso da razão e dos processos naturais. Então, se você quisesse compreender alguma coisa do mundo, você teria que usar a sua razão, o seu conhecimento, o seu intelecto e buscar então as causas naturais das coisas, né? Eles eram contrários então àquela visão teocêntrica católica. Inclusive, nós temos até então, até a época do Renascimento, você tem aquela visão de que a Terra é o centro do universo. Enquanto você tem Copérnico e Galileu Galilei que começam a dizer que não, que a Terra não é o centro do universo, você começa a ter problema, porque eles começam a fazer observações, né, já que o humanismo é naturalista, eles começam a fazer observações, e nós temos então essas observações fazendo o surgimento da ciência, o desenvolvimento científico, e esses homens começam então a questionar aquela visão até então imposta, né, de que o planeta Terra era o centro do universo. Nós temos a chamada Ad Fontes, que era o retorno, como eu falei, à literatura clássica, né? E esse período ele foi profundamente crucial no desenvolvimento das ciências. A ciência em si praticamente não existia até essa época no sentido daqueles preceitos fundamentais que regem um método científico, né? Você não tinha um método científico. A ciência era feita com base naqueles pressupostos da Igreja Católica. Então você não poderia falar algo contrário aos dogmas católicos, porque isso colocava em risco a tua vida. Então essa libertação do conhecimento, por intermédio dos humanistas, fez com que as ciências tivessem um terreno muito fértil para se desenvolver.
E esse pensamento dos humanistas, ele influenciou os colégios, as universidades. Eles chegavam, eles traziam mestres de outros lugares para ensinar, e alunos vinham de muitas outras localidades, por exemplo, da Universidade de Praga, para estudar em Florença. Eles levaram para Praga, a Universidade de Praga, esse conhecimento humanista. Então esse conhecimento ele começou a se espalhar. Um outro detalhe também era o uso da língua vernacular ao invés do latim, né? A língua vernacular é a língua falada por um povo. Então a língua vernacular do Brasil é o português. A língua vernacular no caso de Florença, é o florentino, né? É o fiorentino. E você então tem o começo da língua vernacular ao invés do latim, porque o latim ele era usado na escola, era usado na universidade, nos documentos, era usado na missa, e isso excluía boa parte da população em tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento. E quando eles começam então a usar a língua vernacular, a língua do povo, tanto para ensinar, quanto para registro de documentos e para até rezar missa, isso então começa a trazer um certo incômodo à Igreja Católica Romana, né? E um outro fator importante também foi a criação da prensa de Gutenberg. Até então a produção de um livro era muito caro, muito extenuante, e na verdade normalmente os livros eles eram manuscritos, era um processo caro, demorado, às vezes demorava meses ou anos para que um livro ficasse pronto. E Gutenberg então, quando ele cria a sua prensa, chamada prensa de tipos móveis, o que isso faz? Isso torna o processo da publicação do livro mais barato e mais rápido. E isso fez então com que o pensamento dos humanistas ele pudesse então ser divulgado de maneira mais rápida, né? Você tem aí na sua tela uma foto de Gutenberg, uma imagem, né? Uma gravura de Gutenberg. Aí do lado a prensa de tipos móveis, né? Invenção de Gutenberg, um processo bem interessante. E você tem aí a primeira Bíblia impressa por Gutenberg, que foi a Bíblia traduzida por Lutero. Então você tem aí esse material que mostra a importância, né, dessa invenção, né, chamada invenção da prensa de tipos móveis de Gutenberg, né? E um humanista assim, muito relevante para o pensamento e para o desenvolvimento do pensamento reformador é um humanista chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ele viveu entre 1469, você vê, século XV até o século XVI, 1536. Apesar dele ter sido um católico romano, né, ele ter se tornado um clérigo romano, ele era um dos que criticavam abertamente a Igreja de Roma, dados seus desvios, e entre eles, como humanista, também o fato de você ter muitos documentos escritos em latim e não na língua vernacular. Ele traduziu o Novo Testamento a partir do grego e não no latim, porque naquela época, para você ter uma cópia da Bíblia, você só poderia tê-lo se fosse no latim escrito por São Jerônimo, que era a tradução oficial da Igreja Católica. E o que o Erasmo de Roterdã, o Erasmo Desidério, ele fez? Ele traduziu o Novo Testamento a partir do grego, né? Porque ele queria que a Bíblia fosse traduzida para o idioma do povo. E essa primeira versão dele, ele fez várias versões, sempre aprimorando e melhorando seu trabalho. A primeira versão do seu Novo Testamento, ela data de 1516 e foi uma dessas versões que o Lutero utilizou para a sua tradução em 1522, tá certo? Então, olha só a importância que o Erasmo ele teve para a reforma, sem nem saber, porque a sua versão, a sua tradução, ela impactou esse homem chamado Lutero. Foi essa tradução que ele teve acesso para fazer a sua tradução para a língua alemã. Nós temos aí então a figura de Erasmo, uma tradução do Novo Testamento de Erasmo, que é uma tradução onde você tem o latim e você tem eu não lembro se é o grego, daqui eu não consegui enxergar. E você tem a obra clássica, né, a obra principal de Erasmo, que é um livro chamado Elogio da Loucura, que é uma crítica aberta ao papismo, né? Então vamos lá. Como é que era o estado da Igreja de Roma na época da Reforma Protestante?
né? Entenda, quando a gente fala de Igreja Católica Apostólica Romana, a gente sempre tem que contextualizar, entender dentro da época em que nós estamos falando. A Igreja Católica Apostólica Romana, hoje, é diferente da igreja da época do Renascimento, tá bom? Em muitos aspectos. Ela não detém mais o poder que detinha, inclusive o poder cultural, o poder do pensamento, ela não tem mais aquele poder que tinha, tá certo? O estado da igreja romana na época, primeiro, ela se caracterizava pelo que nós chamamos de simonia. O que era simonia? Era a venda de cargos eclesiásticos. Então, você era um prior, ou você era um cardeal de alguma diocese, então você tinha, digamos assim, o acesso a colocar pessoas em determinados cargos religiosos. Esses cargos eles tinham tanto poder econômico quanto poder político. Então você colocar alguém ali, havia um interesse, então você colocava a pessoa, não era só por uma questão de vocação. As pessoas, como por exemplo Lutero, ele foi, não Lutero, mas por exemplo Erasmo de Roterdã e outros, eles foram atrás de serem católicos e de ocupar algum cargo dentro do catolicismo, simplesmente porque era uma maneira de ascender socialmente naquela época, né? Então você tem primeiro a venda de cargos eclesiásticos, né? É como se você quer ser padre, então você comprava o lugar de padre, você comprava o lugar do padre, você comprava o lugar do pároco, enfim, era tudo vendido, tá certo? Nós temos aí também um nepotismo, que era entrega de cargos a familiares, né? Eu sou de alguma sé, eu sou de alguma igreja, então eu quero colocar o meu filho ou meu sobrinho como alguém que trabalhe comigo naquela igreja, então isso é muito fácil de ser feito, né? E nós temos também o comércio aí das relíquias. O que eram relíquias? Relíquias eram objetos que de alguma maneira se remetiam aos santos. Então você, por exemplo, você vendia o prego da cruz de Cristo, você vendia uma gota do sangue de Jesus, uma lasca uma lasca da cruz de Jesus. Então tudo isso eram consideradas relíquias e tinham um grande valor e tinha uma visão bastante mística, né, sobre o poder que esses objetos tinham. Ainda existem algumas igrejas católicas, algumas dessas relíquias, né, que são ligadas aos santos, que se dizem ligados a eles, né? Outro problema também da igreja católica era a vida luxuosa e a imoralidade do clero, né? Você ser normalmente católico naquela época, você tem uma vida de muito luxo, porque entrava muito dinheiro, né? E outra coisa, você tinha um corpo de sacerdotes católicos que eram muitos, na sua maioria, imorais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui daqui a pouco, mas quando a gente fala de imoralidade dentro da igreja católica daquela época, principalmente por parte dos papas, a gente não está falando de uma exceção, a gente está falando de uma regra, tá certo? Você pode procurar na história que os papas eles sempre tiveram problemas morais sérios e graves. E também começa a se ter nessa época do Renascimento questionamentos doutrinários, como por exemplo o próprio poder papal. Alguns próprios católicos, eles não só por uma questão de ver a própria moralidade do Papa e o poder que ele não tinha direito, mas exercia, eles começam a questionar, por exemplo, esse fato dele se achar o substituto do próprio apóstolo Pedro. Então começam a se questionar, muitos questionamentos, em cima de várias doutrinas católicas romanas e outros também detalhes que dizem respeito à liturgia, como por exemplo a transubstanciação, a reza da missa em latim, a venda de indulgências e tantos outros problemas. Eles começam então a ser questionados por muitos homens, né? Um exemplo de desvio foi o chamado Papa Sérgio III, que viveu aí na Idade Média, de 904 a 911. Ele foi chamado de escravo de todos os vícios e ele instalou no papado um período conhecido como pornocracia. E ele chegou ao papado após matar o seu antecessor. Olha a maneira nobre, né, como ele ascendeu ao cargo de papa, né? E entre as suas amantes estava a sua filha Marósia. Ela era uma jovem de 16 anos, uma prostituta de 16 anos e, além de prostituta, era amante do papa. Daí você tira o nível da moralidade. Isso não é exceção, tá bom? Infelizmente,
a história dos papas, ela tem muitos, principalmente na Idade Média e na época da Renascença, muitos papas que foram profundamente imorais e corruptos, né? Em todos os sentidos, tá bom? Então, olha só, a Igreja Católica Romana, ela começou a provocar o descontentamento de muitos católicos. Toda essa situação, o alto grau de número de impostos, as missas, as exigências e tudo mais começou a trazer o descontentamento dos católicos daquela época. E nós temos então o surgimento dos chamados movimentos cismáticos. Como você tem o cisma do Oriente, em 1054, que deu origem à Igreja Ortodoxa, né? Aí a Igreja de fato se dividiu em Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa. Nós temos aí na foto o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I da Igreja Ortodoxa, tá certo? Nós temos também outro movimento cismático, que foram os albingenses ou cátaros, que aconteceu entre 1170 e 1214, os valdenses em 1173, e ainda hoje nós temos igrejas valdenses aí no mundo. O que sempre te contaram sobre a Igreja Católica é que a Igreja Católica, eles sempre questionam, né? Os evangélicos têm muitas denominações, se dividem, brigam. A Igreja Católica nunca teve isso. Mentira, né? Sempre teve. Desde o surgimento da Igreja Católica, muitos movimentos dentro da Igreja Católica andavam à parte e discordando daquilo que os papas faziam. Também pudera, toda a razão do mundo para isso. Parabéns e palmas para aqueles que discordavam de homens que matavam, roubavam, assassinavam, adulteravam. Teve um papa que foi morto, não lembro o nome dele, mas foi morto na cama da amante, né? O marido chegou, pegou o papa na cama da mulher dele e matou o papa na hora. Então, parabéns para aqueles que discordavam de tudo isso. Mas nos vendem a história de que a Igreja Católica é una, é indivisível, né? Nunca teve divisão. Mentira, né? A história está aí para contar tudo isso. Inclusive hoje dentro da Igreja Católica existem movimentos cismáticos que variam de doutrina. Então a história não é bem como lhe contaram. Somente na década de 60 do século passado é que houve um pedido de perdão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, tá certo? Eu quero falar para vocês agora, a gente está se encaminhando para o nosso final, falar um pouco para vocês sobre alguns pré-reformadores até chegar à figura de Lutero. Nós tivemos vários homens e vários grupos durante a história da igreja que fizeram de tudo para tentar reformar. O desejo não era criar uma igreja à parte da Igreja Católica, não era criar um outro movimento. O desejo era reformar a Igreja Católica. Aqueles homens tinham um coração na igreja, amavam a igreja que pertenciam, mas obviamente discordavam de muitos pontos daquilo que estava acontecendo. E eles tentaram então mudar o comportamento, a ação da igreja. Tivemos vários, né? Eu quero falar de dois aqui que eu considero fundamentais para nós compreendermos o desenvolvimento e o surgimento da reforma, até chegarmos então na figura do Lutero. Primeiro é John Wycliffe. John Wycliffe foi um homem, um clérigo inglês e professor em Oxford, que viveu entre 1324 e 1384. Essa data de 1324, ela não é certa, tem gente que diz 1328 até 1330, né? Mas não se tem aí exata certeza de quando ele nasceu, né? Qual a grande sacada de Wycliffe é que ele desejava reformar a Igreja Católica, né? Ele amava a igreja, não queria sair da igreja, ele pregava na igreja, era um clérigo, né, inglês, era professor. Aos 15 anos ele foi para a Universidade de Oxford, né, um homem profundamente inteligente, um homem conhecedor das línguas originais. E ele começa, com base nos seus estudos, a discordar de tudo aquilo que o Papa estava falando. Então, por exemplo, para ele, Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa. Então, o Papa não é cabeça de nada. Ele não tem poder além do que qualquer outro padre da sua época tinha. A Bíblia, ela é a única autoridade para os crentes, porque naquela época a própria figura do Papa era autoritativa, a figura dos sínodos e concílios papais eram também autoritativos, a tradição da igreja, a interpretação que a igreja fazia das escrituras também era autoritativa, e o Wycliffe dizia o seguinte: não,
A Bíblia é a única autoridade para qualquer crente, por isso o povo deve ter a Bíblia em sua língua, porque era proibido se escrever, se traduzir a Bíblia para outro idioma que não fosse o latim. Mas ninguém falava latim, só o clero, né? Pouquíssimas pessoas tinham o domínio do latim. Ora, já era muito difícil aprender a ler e escrever naquela época. Quanto mais fazer isso numa língua, numa outra língua que não a sua, né? Então, o Wycliffe, ele queria que as pessoas tivessem acesso total e pleno às escrituras na sua própria língua. Ele também era contrário à doutrina da transubstanciação, aquela ideia de que quando o corpo e o sangue de Cristo eles são consagrados, na missa eles se tornam literalmente no corpo e o sangue de Cristo. E o Wycliffe, ele então discordou dessa ideia, e ele dizia que não há intermediário entre Cristo e o crente. O que parece óbvio para você, mas o Wycliffe está dizendo que tem na Bíblia, né? Não é o que você hoje você diria assim, até eu na escola dominical da minha igreja aprendi, mas a gente está falando aí do século XIV, século, né? O primeiro século da Renascença, e o que ele está dizendo está simplesmente colocando em dúvida o maior poder mundial da época. E ele diz assim, olha, não há intermediário entre Cristo e o crente, você não precisa de um padre, você não precisa de um papa, de um bispo, não precisa de nada disso, né, para ter a sua relação pessoal com Jesus. Isso daí, claro, você imagina que descontentou profundamente o clero. O John Wycliffe também condenou a imoralidade e o secularismo do clero, porque as grandes preocupações do clero não eram preocupações espirituais com a igreja, eram preocupações políticas. Eles se envolviam, né, se miscuíam dentro da política da época, e o Wycliffe ele condenou isso dizendo o seguinte, que os pastores devem cuidar das suas ovelhas, né? E além disso, o Wycliffe ele conhecia a imoralidade e o luxo daqueles homens, né? Ele dizia que a igreja deveria devolver as propriedades, né? Viver de fato naquele estado de pobreza. Então, ora, ele não é ser uma pessoa perante a igreja católica muito bem vista e nem muito bem amada. E ele recebeu o título de a estrela da manhã da reforma. O pensamento de John Wycliffe, ele influenciou o seu próximo amigo, Jan Hus, e também o próprio Martinho Lutero, né? Ele foi condenado por heresia no sínodo do terremoto em 1382, né? Os bispos, então, eles se reuniram para esse sínodo e no meio do sínodo teve um terremoto. Então ficou conhecido como um terremoto, como sínodo do terremoto. Ele não foi morto pelo Papa. Acho que a grande frustração do Papa da época foi não ter conseguido matar o Wycliffe. Ele tentou, né? Ele foi condenado como herege, todo condenado como herege naquela época. Esse é um segredo da Igreja Católica da época, manter o seu poder, era matando quem discordava. Aí é fácil manter o poder. Então, ele não foi morto pelo Papa, mas logo quando pôde, né? O Papa mandou com que os ossos de Wycliffe fossem exumados, queimados e jogados no rio. Então, eles prevaricaram, né? Exumaram, desrespeitaram o sepulcro do Wycliffe para, então, se vingar, uma vingança póstuma, né? Não adiantou nada. O que o Wycliffe fez, já tinha começado a fazer, não tinha mais como parar. Então, nós temos aí uma figura de John Wycliffe, né? Quem sabe um dia eu não tenho a barba parecida com a dele. Nós temos aí em cima a Bíblia traduzida por Wycliffe, inclusive nós temos no Brasil o Instituto Wycliffe, que ele se dedica à tradução da Bíblia em outras línguas, um trabalho muito belo, né? Em homenagem a alguém que se dedicou tanto tempo à tradução da Escritura. E nós temos aí também uma gravura sobre a exumação de Wycliffe, né? Eles arrancaram, tiraram da sepultura, queimaram os seus ossos e as cinzas jogaram então no mar, né? E nós temos uma outra figura que é Ian Hus, também pode ser John Hus ou João Hus, né? Tem essas maneiras de falar. Ele foi outro clérigo também, que viveu entre 1369 e 1415. Ele nasceu na Boêmia, que é onde hoje fica a República Tcheca, né? E ele foi professor na Universidade de Praga. Me chama a atenção nesse estudo, você vê que os grandes reformadores não eram
daquelas pessoas que hoje dizem que a letra mata, né? Tem essa galera aí do a letra mata, não estude a Bíblia porque a letra mata. Você vê Wycliffe, Erasmo de Roterdã, agora Ian Hus, e nós vamos ver Lutero, eram pessoas que estudavam profundamente, né? Eram profundos conhecedores da Bíblia. Ele, se eu bem me lembro, ele foi para a universidade aos 16 anos, o Ian Hus, eu não estou bem certo, mas ele foi professor na Universidade de Praga, uma das universidades mais conhecidas e importantes da época. E ele seguiu a maior parte dos ensinos de Wycliffe, né? A maior parte. Ele discordava, se eu bem me lembro, em relação à ceia do Senhor, alguma coisa assim. Mas quando ele pregava, suas pregações refletiam a necessidade de uma reforma moral e doutrinária da igreja. E ele fazia questão de pregar na língua vernacular. Inclusive, ele traduzia parte da liturgia para que o povo tivesse acesso a ela, né? Então, Ian Hus foi uma pessoa que seguiu esse movimento aí que o Wycliffe estava disposto a fazer para reformar a igreja. Ele foi convidado, foi instigado, estimulado e ameaçado para que ele não pregasse, né? Disseram que ele não poderia pregar. Inclusive a cidade de Praga, ela sofreu sanções por conta da pregação do Ian Hus, e só não foi mais prejudicada porque Ian Hus era amigo do imperador, né? E ele foi excomungado em 1410. 1410, então, já mediante a teimosia de Ian Hus de continuar pregando aquilo que ele pregava, né, a palavra de Deus, contrário àquilo que a Igreja Católica então defendia, Ian Hus ele é excomungado. Só que o grande problema é que o rei boêmio Venceslau IV protegia Ian Hus. Então a Igreja Católica simplesmente não conseguia fazer nada contra ele. Só que o que aconteceu? A Igreja Católica ela começou a inventar um novo método de arrecadar dinheiro, inclusive para a construção da Basílica de São Pedro, que todo domingo você vê lá o Papa na Basílica de São Pedro. Aquilo lá foi dinheiro de muita enganação para construir aquilo, né? Então, quando ele começa a vender indulgências, parte desses recursos ele poderia ficar com o rei da cidade, com o rei da cidade-estado. E o que aconteceu? O rei Venceslau IV, ele descobriu que podia fazer dinheiro com isso. E Ian Hus se colocou completamente contrário à venda de indulgências. O que era indulgência? Indulgência é o seguinte: você cometia um pecado. Se você confessasse o seu pecado e você fosse perdoado, você receberia o perdão de Deus, mas as consequências temporais elas permaneciam. E se você não pagasse as penalidades temporais aqui nessa terra, você as pagaria no purgatório. E para tirar uma alma do purgatório, o que você fazia? Você pagava uma indulgência. Então tinha todo um tabelamento aí de venda de indulgência. O que aconteceu? Mediante isso, Ian Hus se colocou contra o rei boêmio, a ponto de que Hus então decide se exilar, sair de Praga, no ano de 1412, porque no ano de 1411, Roma, por conta da atitude do imperador Venceslau IV, de manter a pregação de Ian Hus e não ter aceitado o interdito, né? Não ter aceitado a excomunhão, ela lançou sobre Praga o interdito. O que é interdito? Interdito é o seguinte: nenhum padre pode dar extrema-unção, perdoar pecados, rezar missa, tudo isso estava proibido em Praga. Aí você imagina se alguém proíbe a maior parte da população de efetuar aquilo que todo mundo estava acostumado a fazer. Isso trouxe um problema sério. Eu vou novamente aqui tirar minha fotinho aqui. E o que acontece? Em 1414, já exilado, nosso amigo Ian Hus foi intimado a comparecer no concílio de Constança, com a promessa de salvo-conduto pelo imperador Sigismundo, que era filho de Venceslau IV. Então, ele é convocado, ele é convidado, né, a comparecer. Ele não era obrigado a ir, né? Ele não era obrigado.
iria se quisesse, mas o que aconteceu? Ian Rus viu naquilo uma grande oportunidade de pregar a palavra, de expor a palavra, e todos aqueles homens se convencerem da necessidade de uma reforma da Igreja Católica, né? E quando ele decide ir, sabendo de todos os perigos e avisado, aconselhado pelos amigos de que ele não deveria ir, o imperador Sigismundo, o que ele fala? Vá, que eu lhe garanto que nada vai acontecer com você. Era um salvo-conduto, né? E o imperador, ele tinha, né, o direito e a obrigação de manter esse salvo-conduto que ele tinha dado para Ian Rus. Então, o que acontece? Ian Rus, ele decide ir então ao concílio, né? Ele tinha esperança de pregar e iniciar uma reforma. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele não pôde pregar como esperava. Não permitiram. Ao invés de falar perante todos os bispos, ele foi chamado numa reunião particular e acusado de heresia. A partir de então, ele é tratado como prisioneiro. Ele é preso. E então vai todo aquele pessoal, diz: olha, Ian Rus, você assina aqui declarando que você abdica, que você abre mão de todas as suas declarações heréticas, que nada vai acontecer com você. O Papa está dizendo isso. E em 1415, então, ele comparece diante do concílio como ele queria. Só que ele não conseguiu falar. A bagunça, a algazarra, né? O barulho, a revolta foi tão grande que ele simplesmente não conseguiu ser ouvido. E o imperador, que tinha que se comprometido a protegê-lo, disse que não se deveria manter a palavra para com herege. E no dia 6 de julho de 1415, ele foi queimado na fogueira. Felizmente, um grande homem de Deus estava ali na tentativa de conduzir os seus companheiros a uma reforma, não conseguiu ser ouvido e ele foi então conduzido 6 de julho, mês que vem, 1415, ele foi queimado na fogueira. O nome Rus significa ganso. A cidade onde ele nasceu significava cidade do ganso. E pouco antes da sua morte afirmou: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozer ou assar. 100 anos depois nasceu o cisne, que é o nosso amigo Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele surge cerca de 102 anos depois da morte do nosso querido Ian Rus. Então nós temos aí uma ilustração sobre Ian Rus, o Concílio de Constança, ele tentando falar, e também a execução de Ian Rus na fogueira, né? E nós temos então o surgimento do Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu numa cidade onde hoje é a Alemanha, né, em Eisleben. E em 1505 ele entra para o mosteiro e em 1507 é ordenado, né? Ele faz isso porque ele ia andando um certo dia no campo, ele tinha uma vida nada aconselhável, uma vida retrógrada, pecaminosa, e ele está andando pelo campo e no meio de uma grande tempestade, né, temendo pela sua vida, ele faz uma promessa de que se ele fosse poupado, ele então se dedicaria à igreja. E então em 1505 ele entra para o mosteiro e em 1507 ele é ordenado, né? Quando ele vai em 1510, 1511, ele passa na cidade de Roma, ele conhece a vida luxuriosa, de muitos luxos e muita riqueza daquela cidade. Ele fica escandalizado, né, preocupado. E em 1511 ele é transferido para Wittenberg, onde se torna professor de Bíblia e doutor em teologia, mais um universitário. Onde é que estão os universitários evangélicos do nosso país, né? Onde é que eles estão? Mais um professor universitário aqui, conduzindo então a reforma. Lutero era alguém que, mesmo fazendo parte de um corpo importante, ele era monge, mesmo fazendo parte, sendo clérigo da Igreja Católica, mesmo fazendo parte dos quadros espirituais da igreja, ele mesmo vivenciava uma crise espiritual muito grande. Porque apesar de seguir todos os ditames, de cumprir todos os votos e fazer tudo aquilo que lhe era exigido, inclusive nas suas confissões e penitências, ele não se sentia perdoado.
Até que um belo dia ele descobriu o que diz Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E mediante a leitura e o conhecimento desse texto, então a vida de Lutero mudou. O texto, a história diz que ele estava subindo uma escadaria de joelho em maneira de penitência, e quando ele estava subindo essa escadaria, ele lembrou de Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E ele então se levantou e nunca mais completou aquele ato. Mediante uma visita de Tetzel, um enviado do Papa, para vender indulgências a uma cidade próxima de Wittenberg, e sabendo dessa prática e condenando, o que Lutero fez? No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses que condenavam a venda de indulgências e convocava a igreja para um debate. Então ele condenou especificamente, se você conseguir, tem muitos documentos desses, das 95 teses. Não sei se você já teve oportunidade, é curtinho, é muito rápido a leitura, para você ver quais eram as reclamações de Lutero com relação àquilo que estava acontecendo dentro da igreja, especificamente com relação à venda de indulgências. Em 1520, o Papa, 1520, o Papa Leão X, por meio da bula Exsurge Domini, ele excomunga Lutero. E o objetivo ali, de fato, do Papa, não era só excomungar, era matar Martinho Lutero. Essa bula papal, a Exsurge Domini, ela é queimada por Lutero em praça pública, para todo mundo ver que ele não concordava e não aceitava o comando e o mando do Papa. Um evento marcante na vida de Lutero foi chamado a Dieta de Worms em 1521, porque foi nessa Dieta de Worms, que ele teve a oportunidade de, de voltar atrás, de tudo aquilo que ele estava ensinando contra a igreja, contra os dogmas da Igreja Católica Romana. E em nenhum momento ele sequer pensa em voltar atrás. E ele foi convocado a renegar todas as suas ideias. Aí ele falou que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da Sagrada Escritura que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. Então Lutero, dessa maneira, ele finalizou o seu diálogo nesse encontro, se recusando a se retratar com relação àquilo que ele defendia sobre a palavra de Deus. E Lutero, então, foi aquele homem que iniciou a reforma protestante. Tanto ele quanto outros grandes homens, nós não vamos ter tempo de ver todos aqui, mas muitos outros homens, eles foram importantes durante esse processo da implementação da reforma protestante. Nós temos aí a figura de Lutero, ele fixando as 95 teses na porta de Wittenberg e queimando a bula de Worms, que era a sua bula de excomunhão. Quando nós falamos em 5 solas, sobre os 5 solas da Reforma Protestante, nós devemos entender o seguinte, que não foi Lutero quem criou os 5 solas, que foi um desenvolvimento posterior que resumia todo o pensamento, não só de Lutero, mas dos grandes reformadores, como Zwinglio, como Calvino, como Melanchthon, como Teodoro de Beza e tantos outros reformadores. Então, os 5 solas, eles são um resumo e aquilo que a gente chama de sustentáculo ou pilares da reforma, e a partir então do nosso próximo encontro aqui sábado às 17 horas, tá bom? Nós vamos aqui começar a falar sobre cada uma das solas da Reforma Protestante. Eu quero contar com a sua participação, porque a nossa abordagem vai ser uma abordagem
tanto do que significou para aquela época a sola, né? Como surgiu, como iniciou, como começou, quanto hoje a nossa reflexão como crentes e como igreja, né? Como nós estamos perante esses que são os fundamentos da igreja cristã. Então essa vai ser a nossa reflexão a partir do nosso próximo sábado. Eu quero convidar você a então estar conosco, tá certo? Conosco aqui nesse tempo. Queria só lembrar para vocês amanhã, queria primeiro aqui lembrar para vocês, né, a Igreja Batista do Natal nas redes sociais, você pode aí se inscrever na nossa página no Facebook, @Batista do Natal, ou então nosso canal no YouTube, é onde está sendo transmitido esse vídeo, que é Igreja Batista do Natal, youtube.com Igreja Batista do Natal. Tá bom? Você se inscreve e você sempre vai estar aí por dentro das nossas reflexões. E no domingo, nós vamos aqui ter nós vamos ter uma reflexão muito interessante, boa, que é o Deus restaurador. Nós estamos aí seguindo uma série de reflexões e nós falamos sobre o Deus misericordioso, falamos sobre o Deus irado, falamos sobre o Deus salvador, e amanhã, às 18 horas, aqui nesse canal, nós vamos falar sobre o Deus restaurador, tá bom? Então eu quero convidar você, convide também seus amigos, e estaremos aqui para compartilharmos da palavra. Se ficou alguma dúvida em você, não dá para em 4, 5 séculos de história resumir em 1 hora, né? O que nós fazemos foi um apanhado só para contextualizar você de como as coisas aconteceram. Mas se lhe restou alguma dúvida, o que você faz? Você deixa o seu comentário aqui e no próximo sábado a gente pode de alguma maneira tentar tirar essa sua dúvida, tá certo? Ou alguma observação ou alguma outra coisa, tá certo? Então eu queria encerrar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, e no próximo sábado então estaremos aqui às 17 para dar continuidade e vamos falar então do primeiro sola, tá bom? Da Reforma Protestante. Oremos. Paizinho, eu te agradeço por essa tarde, por esse tempo de conhecer ao Senhor e de tornar o Senhor conhecido. Eu te agradeço porque durante a história da igreja, em um tempo tão negro, tão escuro, ó Deus, o Senhor levantou homens, ó Deus, como Wycliffe, como Hus, como Lutero e tantos outros reformadores, para trazer a igreja de novo para a tua palavra. Então, Deus, eu te agradeço, guarda-nos, ó Pai, segundo a tua vontade, como nós vimos, ó Deus, como é importante a ação de homens sábios e conhecedores na tua igreja. Então levanta eruditos santos para a tua igreja, homens comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o conhecimento da palavra, inteligentes, estudiosos, mas também santos e comprometidos com a igreja do Senhor. Nos abençoa cada pessoa que está na sua casa, enche, ó Deus, de graça, bondade, compaixão e misericórdia. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe aí um ótimo sábado, final de sábado aí, noite de sábado para vocês, e um ótimo domingo também. Nos vemos aqui amanhã às 18, tá bom? Que Deus abençoe.